Olá! Para nossa conversa de hoje, a gente preparou uma análise bem a fundo na história de um dos clãs mais poderosos de um certo universo de fantasia gótica. O clã Ventrue, de Vampiro à Máscara. Isso aí. As fontes que a gente recebeu são um compilado da lore do clã, contando a trajetória deles desde uma origem quase mítica até os dias de hoje. E a nossa missão aqui é entender como essa história, que é tipo parte fato e parte propaganda, moldou a identidade dos Ventrue. Exato. Como líderes, tiranos e, no fim das contas, a espinha dorsal da sociedade vampírica. A gente vai tentar entender como essa teia de poder, traição e sobrevivência acabou definindo o clã. E olha, é fundamental começar com um detalhe. Para os Ventrue, a história é uma arma. A linha entre o que realmente aconteceu e o que eles dizem que aconteceu é muitas vezes borrada de propósito, sabe? O que importa é a narrativa. É a lição que a narrativa passa e o poder que ela dá. E um tema que não sai de cena nessa história é a rivalidade com o clã Bruja. Uma briga que, como a gente vai ver, explodiu na destruição de Cartago, mas cujas sementes foram plantadas muito, muito antes. Certo. Vamos começar a puxar esse fio. A mitologia deles começa com um fundador, um ser conhecido só como Ventrue. Só o nome do clã. Pois é. Dizem que ele foi o primeiro da terceira geração a ser abraçado, ou seja, transformado em vampiro, e que o próprio Caim o nomeou seu sucessor, um guardião de seus irmãos. Uma baita responsabilidade. Só que tem uma polêmica aí. O papel dele na grande rebelião contra os vampiros ancestrais, os antediluvianos. O clã nega com unhas e dentes que ele tenha participado. Mas outros vampiros olham para os hábitos alimentares super seletivos dos Ventrue e dizem: isso aí é uma maldição de Caim por traição. Faz sentido. Exato. E o ponto crucial dessa lore é que esse fundador some muito cedo. Desaparece. A teoria mais aceita entre os estudiosos vampíricos é que ele foi destruído pelo fundador dos Brujah. O que é conveniente demais, não acha? Soa quase como propaganda de guerra. Totalmente. Uma história perfeita para garantir que todos os seus descendentes odeiem os Brujah para sempre. Sem dúvida. É a narrativa perfeita para justificar um antagonismo que dura milênios. Com o fundador fora de cena, seus descendentes se espalham pela Europa antiga. E a primeira estratégia deles foi, digamos, bem direta. Qual? Se estabelecer como deuses para governar os mortais. Mas essa ideia de se apresentar como um deus-rei parece incrivelmente arrogante até para um vampiro. Qual era a chance disso dar certo a longo prazo, com os mortais ficando, sei lá, mais espertos, mais céticos? A chance era baixíssima e eles aprenderam isso da pior forma. O exemplo clássico é o de Madan, uma cria direta de Ventrue. Ele se tornou um rei-deus no arquipélago Egeu e governou com mão de ferro. E deu ruim, imagino. Muito. O resultado foi subjugado e morto por uma multidão dos seus próprios súditos mortais, que o arrastaram para o sol. Nossa. Essa foi uma das primeiras e mais brutais lições do clã. Poder bruto atrai atenção e resistência, uma lição que eles nunca mais esqueceram. E essa lição parece ter sido aprendida rápido, porque a próxima grande figura que aparece, uma vampira chamada Ártemis, adota uma abordagem totalmente diferente. Completamente. Em vez de se declarar uma deusa rainha, ela se torna patrona de uma cidade, Esparta, agindo por trás dos panos. É a primeira grande mudança de tática deles, de poder visível para influência oculta. Exatamente. Ártemis, que a lore diz ser a primeira cria do fundador, se estabelece no Peloponeso e sussurra nos ouvidos do filósofo Licurgo, ajudando a moldar a constituição espartana. Ela não era rainha, mas era a força sombria que transformou Esparta. Numa das máquinas de guerra mais temidas da Grécia Antiga. E essa influência, claro, inevitavelmente levou a um conflito por procuração. A Guerra do Peloponeso, onde a Esparta dos Ventrue enfrenta Atenas, que, segundo as fontes, era o domínio dos Brujah. E Esparta vence. Após a vitória, Ártemis abraça seu general campeão, Lisandro, que se torna uma peça-chave para o futuro do clã. Mas o poder mortal é passageiro. Sempre. Esparta entra em declínio, os templos de Ártemis são destruídos e ela e sua prole fogem para a Península Itálica. Lá, exausta, Ártemis entra em torpor,
Um sono profundo que pode durar séculos. E com a Ártemis fora de jogo, o foco muda para Roma, certo? É aí que o clã realmente refina essa tática de governar das sombras. Perfeitamente. Um outro venture chamado Colate é creditado por fomentar a revolução que derrubou os reis etruscos. Ele se torna o príncipe de Roma, mas, lembrando das lições do passado, como a de Madame, A lição do sol. pois é, ele adota uma nova filosofia: nunca sentar no trono visível. Ele passa a governar através de favores, dívidas e políticos fantoches. Esse se torna o modus operandi definitivo dos venture. O que, honestamente, parece bem mais eficiente. Muito mais. Menos risco de ser queimado pelo sol por uma multidão enfurecida e, imagino eu, muito menos burocracia. É a ascensão do poder invisível. E quem realmente aperfeiçoa isso é a cria de Colate, Camila. A Camila. Ela encontra Alessandro, o general espartano, que chega na Itália após a queda de Esparta. Os dois, uma estrategista política e um gênio militar, formam uma aliança, dão um golpe em Colate e assumem o controle de Roma. Uma espécie de aquisição hostil. Exato. Camila se torna o cérebro por trás da República, enquanto Lissandro viaja pelos territórios conquistados, expandindo a influência Ventur. Essa dupla firma o poder deles de vez, mas um novo problema estava surgindo do outro lado do mar, na costa africana. Cartago, Governada pelos Brujá, o grande rival. exatamente. Cartago era uma antítese de Roma, uma suposta utopia onde vampiros e mortais coexistiam abertamente. Para Camila, que construiu um império baseado no segredo e na manipulação, aquilo era uma ameaça ideológica e estratégica grande demais para ser ignorada. Então Lisandro é enviado para dar uma olhada. Mas os relatos que ele traz de volta, cultos de sangue, sacrifício de crianças, adoração de demônios, isso soa mais como uma campanha de difamação para justificar uma guerra. É bem provável que tenha sido exatamente isso. Real ou exagerado, o relatório de Lisandro foi o estopim. As guerras púnicas, nas fontes, são retratadas como uma guerra total entre vampiros. É Roma contra Cartago no mundo dos mortos-vivos. A aliança de Roma com Ventrio, Malcavianos e Toreador contra a Cartago dos Bruja e seus aliados. Nossa, o que é fascinante aqui é o nível de planejamento, de manipulação a longo prazo. Estamos falando de estratégias que se desenrolam ao longo de séculos. Séculos. Essa capacidade de pensar em múltiplos níveis, sabe? De antecipar jogadas e de se dedicar a um objetivo tão complexo. Essa palavra dedicação é a chave. A disciplina para manter o foco por séculos em um objetivo complexo é o que realmente os define. É verdade. E essa disciplina, sabe, me lembra muito um certo perfil. Dizem que quem gosta de RPG geralmente é mais criativo, mais inteligente, se envolve mais com leitura. É um perfil que, vamos combinar, bate muito com o tipo de dedicação que precisa para estudar para provas e concursos importantes. Sim, seja vestibular, concurso público, militar, OAB, residência médica. Exato. É uma boa conexão. A disciplina para acompanhar uma campanha complexa ou entender uma lore profunda como essa é muito parecida com a necessária para absorver um conteúdo denso para uma prova. Com certeza. Por isso, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E falando em estratégias de longo prazo que enfrentam desafios monumentais, a destruição de Cartago foi uma vitória decisiva, mas que teve consequências que ecoam até hoje. Certo, voltando à guerra. Roma contra Cartago. Como isso termina? Termina com a aniquilação total de Cartago. A cidade é arrasada. Mas a vitória teve um custo altíssimo para os Ventru. Em um momento crucial da guerra, Ártemis, a patrona de Esparta, desperta de seu torpor para lutar e é morta em combate, Não. dilacerada pelos inimigos. Eles venceram a guerra, mas perderam uma de suas maiores lendas. E a destruição de Cartago, em vez de acabar com os Bruja,
acabou dando a eles uma causa, um grito de guerra. Precisamente. A queda de Cartago se tornou um mito fundador para os Bruja e, séculos depois, para o movimento anarquista. Solidificou um ódio eterno contra os Ventru, vistos como tiranos que destroem qualquer ideal que não seja o deles. Com Cartago fora do mapa, a expansão de Roma se torna avassaladora. Camila consolida seu poder com a chegada do Império. Mas governar um domínio tão vasto e cheio de vampiros de outros clãs se torna um pesadelo logístico e político. E o surgimento de uma nova fé, o cristianismo, começa a corroer o controle que eles tinham sobre a população. o Império começa a rachar. E o clã se divide junto entre o Império do Oriente, em Constantinopla, e o do Ocidente, em Roma. E no meio desse caos, Camila, a grande arquiteta do poder Ventru simplesmente desaparece. Desaparece. A teoria mais forte é que ela encontrou seu fim durante o grande incêndio de Roma em 64 d.C. Com a queda do Império Romano, o tabuleiro de xadrez muda completamente. E os Ventru, como sempre, se adaptam. Eles trocam os senadores romanos por famílias nobres e bispos da igreja. Eles conseguem manter relevância, mas na Idade das Trevas perdem a primazia para clãs como os La Sombra e os Toreador. Que tinham uma conexão mais forte com a fé e a arte daquele período. Exato. E os conflitos entre os Ventru do Oriente e do Ocidente pioram durante as Cruzadas, cada lado apoiando seus próprios reinos mortais. O sistema que Camila construíram estava em ruínas. E então, como se tudo já não estivesse ruim o suficiente, chegam os tempos da queima, a Inquisição, e ela atinge os Ventru com força total. Muita força. Por estarem sempre próximos do poder, em posições públicas, eles eram alvos fáceis. O que os levou a um ato de desespero e covardia, né? Sim, as fontes são claras. Para salvar a própria pele, os anciões Ventru começaram a sacrificar suas próprias crias, Como assim? entregando vampiros mais jovens para os caçadores mortais para criar distrações e garantir tempo para sua própria fuga. Entregar os seus para morrer? Isso é inacreditável. A traição no nível mais profundo. Eu imagino a reação dos jovens quando descobriram isso. Foi a gota d'água. Essa traição causou uma revolta massiva. Muitos neonatos Ventru, os vampiros mais jovens, se juntaram a outros jovens de outros clãs para formar o que se tornaria um movimento anarquista. Cansados de serem peões. Exato, eles se voltaram contra seus mestres e, numa reviravolta irônica, começaram a usar a própria Inquisição como arma, guiando os caçadores até os refúgios secretos dos anciões. Que loucura. Uma guerra civil de vampiros usando os mortais como arma. Essa traição e a ascensão dos anarquistas é um ponto de virada gigantesco na história deles. Muda tudo. E olha, se essa exploração toda sobre poder, rebelião e sobrevivência está sendo interessante, considere curtir e se inscrever para acompanhar mais análises como esta. A sociedade vampírica estava à beira do colapso. E a solução, ironicamente, veio de um Ventru. Um ancião chamado Hardestad, o ancião, percebeu que a guerra interna só levaria à extinção de todos. Ele viu o abismo chegando. E propôs a única saída: unidade, segredo e concórdia. Essa ideia foi a semente que deu origem à Camarilla, uma grande seita para proteger os vampiros dos mortais. E na grande convenção que fundou essa seita, a Convenção de Thorns, os Ventru não só se colocaram como a pedra fundamental da nova ordem, mas, numa jogada de mestre da política, eles convenceram os Brujá, seus inimigos mortais, a se juntarem à causa. é impressionante a audácia. E para gerenciar essa nova ordem, eles criaram um conselho secreto de 12 Ventru anônimos. A proposta oficial era oferecer conselhos neutros e mediar disputas. Hoje, esse conselho é conhecido como o Diretório, o poder oculto por trás do trono da Camarilla. Depois da Idade das Trevas, eles se adaptam de novo. Com a Era da Exploração, eles trocam os castelos e títulos de nobreza pelas caravelas e companhias de comércio. Se tornam os mestres do mercantilismo e do colonialismo, acumulando uma riqueza absurda. E essa mudança de aristocratas para capitalistas aprofunda ainda mais a rachadura dentro do clã. Sim, seus parentes que se juntaram à seita rival, ou Sabá, os chamados antitribo,
viam essa mudança com desprezo. Para eles, os Ventru da Camarilla se tornaram meros comerciantes, vendendo sua herança nobre por ouro. E essa nova ordem mundial traz novos desafios. A era das revoluções, especialmente nas colônias americanas, pega os Ventru de surpresa. Completamente. Aquele caos de ideais democráticos e rebelião era muito mais fértil para a guerra aberta do Sabá. Os Ventru perdem muito território nas Américas. Mas eles não desistem. Nunca. Como sempre, a maior arma deles é a paciência. Enquanto o Sabá se consumia em guerras internas quando não tinha um inimigo óbvio, os Ventru, lentamente, com planejamento e dinheiro, recuperaram o controle. Cidade por cidade, corporação por corporação. Exato. O que nos traz aos dias de hoje. Eles continuam sendo o pilar da Camarilla. Não governam mais de tronos, mas das salas de reunião de conselhos de administração e dos pregões da Bolsa de Valores. Trocaram a coroa pelo terno e a espada pela caneta. Mas o objetivo final nunca mudou. Ordem, estabilidade e, acima de tudo, controle. Então, no fim das contas, a jornada dos Ventru é uma aula de história sobre a natureza do poder. De reis-deuses a imperadores das sombras, de nobres feudais a CEOs. A história deles é sobre adaptação implacável, ambição sem limites e uma busca incessante por controle. Uma busca que não definiu apenas o clã deles, mas toda a sociedade vampírica moderna. Exato. E isso nos leva de volta a uma questão importante. A fonte menciona que o diretório, aquele conselho secreto dos 12, foi criado para oferecer conselhos neutros. Pelo menos na teoria, né? Pelo menos na teoria. Neutralidade vinda dos mestres da manipulação. Parece um pouco otimista. E aí fica a reflexão final. Considerando que toda a história dos Ventru é sobre conquistar, manipular e manter o controle a qualquer custo, uma instituição criada e liderada exclusivamente por eles pode realmente ser neutra? Ou seria apenas mais uma ferramenta de poder? Exatamente. A mais sutil e sofisticada de todas, em seu longo e interminável jogo de domínio.